se a matemática foi criada ou descoberta. Eu não vou falar muita coisa, eu quero primeiro ouvir a opinião de vocês e depois eu falo o que eu acho. Vamos lá. Então, Edu, é, a matemática, mano, eu vejo como se fosse uma linguagem. Então, essa linguagem, ela tem vários elementos. Esses elementos são os números. Eu identifico dessa forma. E, e é o seguinte, mano, você tem a natureza, que é imutável, ela sim é imutável. E aí, para descrever ela, a gente usa matemática. Então, eu sou fiel à ideia de que, por exemplo, antes dos humanos existirem, não existia matemática como a gente conhece. Então, existiam os objetos lá, mas não tinha ninguém para ir lá e contar eles. Tanto é que a matemática ela nasceu justamente por esse viés. Os humanos começaram a precisar contar quantos animais tinha no gado, produção, colheita, esse tipo de coisa, e aí a matemática foi essencial. Tanto é que a gente vê a evolução dela acontecendo de forma muito parecida, né? Se a gente pega, por exemplo, no início, a gente tinha os números naturais. Então, eles inventaram esses números naturais para descrever algumas coisas que eles viam. Então, por exemplo, tem esse objeto e tem esse objeto. A gente criava os números naturais para descrever. Bom, agora a gente tem dois bois, vamos supor. E aí, mano, conforme a gente foi avançando, a gente foi percebendo que algumas coisas não davam dentro do conjunto que a gente estava. Então a gente foi avançando. Como a gente avançava? A gente inventava. Quer um exemplo? De primeira análise, no número negativo, por exemplo, apareceu na equação x mais 5 é igual a zero. A solução não existia nos números naturais. Só tinha em outro conjunto que eles ainda não descobriram. É por isso que eles inventaram. Eles inventaram para satisfazer aquela equação. Assim como aconteceu com quase todos os conjuntos que a gente conhece. Acho que todos, né, na verdade. Eu vejo um pouco para essa análise. Cara, eu concordo com você. Principalmente porque a gente vê que a construção da matemática de diferentes povos é diferente. Tem povo que não adotava zero, tem povo que usava algarismos diferentes e esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que isso é um grande ponto pra gente parar pra pensar que a matemática é sim inventada, e ela não tá ali na natureza, compactou com a sua ideia. Tanto que se fosse assim, acho que a maioria das civilizações teriam desenvolvido matemáticas semelhantes, sabe? O que não foi o que aconteceu. Sim, tem dessa forma também, cara. E outra coisa é que muitas pessoas tendem enfim, a deduzir que se a matemática ela é inventada, as propriedades mudam. Então, quer dizer, então se um alienígena vier e a matemática for diferente, quer dizer que a matemática não é inventada. Quer dizer que a matemática é inventada. Se a matemática for igual, vai ser descoberta. Mas, cara, eu não vejo muito sentido nessa linha de raciocínio pelo seguinte: a matemática, ela descreve a natureza. A natureza é imutável. A natureza, ela não muda. Se você estiver no mesmo universo que esse alienígena, a matemática, apesar da forma como ela é escrita ser diferente, ela vai ter a mesma propriedade. Porque ela está descrevendo a mesma natureza, aquilo que você e o alienígena estão submetidos. Claro, eu estou só imaginando aqui, né? Mas a ideia vale do mesmo jeito. Ele pode denominar de maneira diferente, ele pode fazer algumas coisas diferentes, do mesmo jeito que diferentes povos aqui na Terra fizeram, né? Seja escrever números de maneira posicional, ou, ou só com os pauzinhos, ou com umas letras, a gente fez disso. E eu concordo com você, cara. Assim, a gente fala que 2 é 2 em qualquer lugar. Aquilo que você mensura como 2 é aquilo ali. Independente de você estar contando, chamando aquilo ali de 2 ou não. Mas o 2 em si, não, cara. O 2 em si eu enxergo muito como uma ideia, uma concepção que a gente cria para poder associar. A gente quer fazer alguma coisa, quer tentar interpretar de alguma maneira aquilo que a gente está vendo no mundo sensível, né? Vamos usar aquele termo que a gente já conhece da filosofia, no nosso mundo. E a gente acaba criando esses símbolos para poder fazer esse serviço que a gente quer. Eu acredito que é assim mesmo, a gente vai construindo as coisas de acordo com a nossa necessidade e assim, de acordo com o sentido, né? Porque é o que você falou, tem que aplicar no mundo real. E se a gente está no mesmo lugar, de alguma maneira tem que ter algum vínculo, mesmo que seja diferente. É como se fossem as bases de numeração. Uma base binária, uma base decimal, uma hexadecimal. São maneiras diferentes de representar uma contagem e um agrupamento de números. Mas no fim das contas elas descrevem a mesma coisa, seja você contando em binário ou contando em hexadecimal. Gente, eu concordo muito, muito mesmo com
que vocês disseram até agora, o que me chamou a atenção foi que o Enzo, inicialmente na definição dele, ele diz que a matemática seria como uma ferramenta, e eu discordo um pouco porque dentro da minha pesquisa e do que eu entendo como matemática, na minha cabeça, a matemática vai além disso, e ela se trata daquilo que você faz e não só usa. Eu acredito que os números e a simbologia estão muito dentro dessa definição de ferramenta. Mas a definição de matemática que eu trabalho aqui é uma que eu consegui pesquisar e deixar para vocês, que é o campo do conhecimento que promove o raciocínio lógico e abstrato. E aí o que, que eu estava pensando? É, é, em várias pesquisas que eu fiz, as pessoas relatam, por exemplo, num jogo de tabuleiro, por exemplo, o fato de você criar uma estratégia e raciocinar de forma que você no aniversário antes mesmo de dele começar a jogar, isso até segundo a minha definição faz parte de matemática. E você vai utilizar de números, por exemplo, para no caso fazer a contagem das casas, pensar antes do adversário, você vai utilizar várias ideias que foram lhe apresentadas para tentar cumprir o objetivo, que é vencer o adversário. Eu acredito que a matemática está muito nesse conceito. E aí, aproveitando isso, eu ainda consigo correlacionar com outra coisa que eu consegui pesquisar, porque vocês perguntaram se matemática foi inventada ou criada. Para vocês terem ideia, seguindo essa linha de Mas ela foi raciocínio, inventada ou descoberta, Pereira? inventada, desculpa, perdão. Já que vocês seguiram o raciocínio de que ela foi inventada, antigamente, na época da Grécia Antiga, o pessoal considerava a matemática até como uma identidade cultural. Ou seja, o fato de você observar a matemática grega já indicava onde você estava, como funcionava o, o pensamento daquela época. Eu achei isso muito interessante. Tanto que outra pergunta que eu fiz quando eu estava pensando sobre matemática é se ela é intrínseca ou não, se ela existe por si só. E dentro do que eu defini como matemática, isso não faz muito sentido, porque uma vez que ela estuda aquilo que é abstrato, não tem como ela existir se ela não for pensada ou inventada. É, eu concordo com bastante coisa do que vocês falaram. Só que a única coisa que eu tenho de pensamento diferente é que eu não vejo essas características que vocês falaram como inventada. Porque pelo que eu entendi aqui quando eu vi sobre esse assunto, eu pensei principalmente na questão dos padrões, porque na natureza existem esses padrões e daí a matemática ela vem de várias formas. Por isso tem várias formas que os seres humanos podem ter pensado para expressar, mas os padrões vão ser os mesmos que eles vão identificar. E daí, por isso que eu não vejo ela totalmente como inventada nem totalmente como descoberta. Que eu não sei se era a intenção mencionar sobre isso agora, mas o realismo e o nominalismo ele tá bem sobre isso. E daí, quando eu estava pesquisando sobre isso, uma frase que eu discordei completamente. Quer dizer, não. Quando eu vi, eu discordei completamente, mas agora eu tô parando para pensar sobre ela. Mas eu ainda tô mais para discordância. É uma frase nominalista, que é a matemática seria útil para a ciência pelo fato de ela simplificar muitos cálculos e as expressões de enunciados das ciências exatas, mas ela não seria indispensável. Eu vejo ela assim como indispensável, porque a matemática precisa pelo menos de uma forma de expressão. Pode ter várias outras alternativas, mas precisa de uma forma de expressão para ela expressar os cálculos e esses padrões que são encontrados. Eu gostei muito do que você disse, mas é, dá para relacionar bastante com a sequência de Fibonacci que você disse das repetições.
Porque imagina o seguinte, mano, o cara ele observou uma coisa que acontecia na natureza, e aí ele falou, bom, através disso dá pra você brincar um pouco com essa ideia. Como? Aí ele criou a sequência de Fibonacci. Então essa sequência de Fibonacci, ela descrevia um processo específico na natureza. Mas aí depois ele começou a perceber que ela acontecia em vários âmbitos da natureza. Eu não me lembro agora de cor quais são, mas enfim, são muitas aplicações, muitas mesmas, que se repetem essa mesma sequência. Assim como várias constantes da matemática. Então, pi, enfim, um monte. Mas o que acontece? O que eu imagino, pelo menos, o que eu defendo? Que essa sequência de Fibonacci, apesar dela se repetir na natureza, a sequência em si ela foi criação humana. Quer dizer, a sequência em si não estava antes do cara do Fibonacci chegar e falar, bom, essa é a sequência. Não estava. O que existia era a própria natureza se repetindo. Então eram leis, não leis matemáticas, mas leis naturais que regiam aqueles processos. E a matemática veio para descrever essas repetições. E aí foi o que se chegou a várias constantes, sequências, como a sequência de Fibonacci em si. Mas então essas leis naturais, elas não fazem parte da matemática, porque no meu pensamento elas eram parte da matemática em si. Então, Moisés, eu vejo da seguinte forma: a natureza, ela se repete em alguns âmbitos, né, claro. Mas não quer dizer que ela se repete, que a matemática que a matemática ela está intrinsecamente ligada com ela. O que eu quero dizer com isso? Se a matemática ela se repete, como a gente viu na sequência de Fibonacci, não na sequência de Fibonacci, mas como a gente vê em algumas coisas da natureza, como formato lá do caracol, de algumas flores, algumas proporções em pedras que depois foram construídas, que eram consideradas proporções perfeitas, enfim, várias das constantes e ideias, não quer dizer que a matemática estava se repetindo. A matemática veio para descrever essas repetições. O que eu quero dizer? Antes da matemática existir, já tinham essas repetições. A matemática ela só veio para mostrar como isso acontece para os humanos. Independente dela existir ou não, essas repetições sempre vão ter, mas não quer dizer que elas são matemáticas. Elas são repetições naturais. Padrões naturais. Então, pensando naquilo que o Pereira falou e no que vocês dois falaram agora, eu vejo assim, o padrão tá lá. Só que, e aí pegando o que o Pereira falou, você vai abstrair aquilo ali para um outro nível, entendeu? Você quer descrever, você quer fazer alguma coisa com aquele padrão e compreendê-lo. Para isso você precisa fazer essa abstração. Porque o que essa abstração vai fazer? Ela vai associar aquilo que você criou, aquela ideia de número que só tem na sua cabeça, com a natureza que tem aquele padrão. É assim que eu enxergo, pelo menos, entende? Você tem, por exemplo, uma sequência de Fibonacci que você desenvolve para quê? Para tentar ver, para poder enxergar e poder trabalhar com aquilo que você viu na natureza se repetindo. E aí eu vou aproveitar para fazer um comentário daquilo que você falou também, daquela frase nominalista. Cara, eu me identifiquei bastante com o nominalismo e eu não concordo com essa frase não, cara. Vou ser bem sincero, a matemática é uma ferramenta extremamente útil para a ciência, sabe? Ela é totalmente indispensável. Tanto que a ciência moderna, eu falo principalmente pela área que eu mais gosto, que é a física, sem matemática a gente tinha vários problemas com a física aristotélica, na ideia de que tipo a gente tinha que ficar colocando uma força em um objeto para ele continuar se movimentando, que a gente sabe que não é verdade, só aqui na Terra, mas depois que o Newton trouxe aqueles formalismos do cálculo e trouxe uma análise mais analítica que veio da matemática, a gente conseguiu fazer muita coisa, avançar demais. Sim, quando eu estava pesquisando sobre nominalismo, eu vi essa frase, foi um dos principais motivos para eu estar mais pro realismo, ou pro meio termo entre eles. Mas agora com o que vocês falaram, eu tô mais entendendo considerar que a matemática é inventada, mas eu tô discordando completamente dessa frase ainda. Então, eu não sei como juntar esses pontos. Moisés, eu acho que um exemplo muito prático disso é você pensar, por exemplo, o decaimento radioativo. Você pode descrever ele
em uma função exponencial. Mas se não houvesse um modelo matemático, ou mesmo se a humanidade não existisse, o decaimento radioativo continua existindo. O processo em si, a natureza em si, ela existe por si só. E o fato de a gente criar modelos para entendê-la não modifica o que ela é. Por isso que eu imagino que está muito na linha de invenção. Exatamente, Pereira. Exatamente, concordo com você.